no segundo caderno, a gente tem os emolumentos. Eu já falei assim algumas coisinhas sobre emolumentos, né, falando de direito tributário, mas nós vamos ver mais próximo o que é isso aqui. O que é o emolumento? O emolumento, ele é um tributo. Tá? Já guarda isso. Emolumento é tributo, gênero. A espécie do emolumento é a espécie taxa. Isso já foi definido, já foi posicionado pelo STF. O STF já tem esse entendimento jurisprudencial, isso já está consolidado. Tá? Então, são as quantias que são pagas pelos usuários aos serviços notariais registrados, pelo serviço praticado, e ele tem a natureza jurídica própria, né, de taxa, e não se confunde com preço nem com tarifa. Guarda, porque pode vir lá alguma coisa tentando confundir você do emolumento como tarifa, do emolumento como um preço público. Não é, tá bom? É taxa, ok? E a taxa, ela tem uma natureza específica própria, né? Então, ó, segundo o STF, o emolumento tem natureza jurídica de taxa por apresentar os elementos da, primeiro, bilateralidade. Bilateralidade. Você só me paga se eu te prestar o serviço. Tá? A taxa é uma contrapartida de um serviço prestado. Tá bom? Bilateralidade. Compulsoriedade, ou seja, compulsório, não tem jeito. Se eu prestar esse serviço para você, você tem que me pagar. Tá? Então, não pode ser afastado. Engraçado, chega aqui no cartório pessoal, né? Assim, outro dia eu fui atender a moça lá embaixo, né? Mandaram me chamar aqui para o doutor, não tem jeito. Tem uma moça lá embaixo, ela quer falar com o senhor. Eu falei, irmão, o que foi? Não, porque ela está com um boleto para pagar, o cancelamento do título, as custas, né, da prefeitura e tal. Eu falei, ué, mas e aí, ninguém conversou com ela? Não, um fulano já falou com ela, o substituto já falou, o outro já falou, o caixa já falou, e ela falou que quer ver com o senhor porque ela quer um desconto. Aí eu fui lá falar com ela, falei assim, olha, não pode. Aí eu tive que, né, explicar tudo para ela. Isso aqui tem natureza jurídica de taxa, é um emolumento público, ele é público, ele é um valor que que ele tem uma natureza jurídica própria, eu não posso dar desconto para a senhora, eu vou estar violando. Aí aqui, ainda bem que aqui está tem um cartaz aqui no meu cartório, que está escrito assim, emolumento, está escrito bem assim, ó, emolumentos, o cartório não pode dar desconto, não pode dar desconto. Isso porque tem essa questão do notas, né? A gente sabe que tem um problema sério do notas aí, né, no Brasil, né, que muitas vezes, né, as pessoas ficam dando desconto para cá e para lá para poder pegar serviço de escritura até que fora da tua comarca, né? Isso é um problema. E aí aqui a gente, né, o tribunal ele regula bem isso, tenta fiscalizar o máximo possível, e a gente tem aqui esse cartaz. O cartório não pode dar desconto. Se por acaso vocês souberem disso, denuncie, tá lá o número. Só aqui, ó, ainda tem aqui para denunciar. Dá desconto, ainda tem uma denúncia. Tá vendo como é que é sério o negócio? Não é má vontade minha, não é porque eu não quero ajudar, é porque realmente... E aí a pessoa acaba entendendo. Mas perceba, se é taxa, se é tributo, gente, aqui o que chega muitas vezes de ofício, que eu tenho que responder, por quê? Porque muitas vezes cancelamento, né, o cancelamento, quando ele é de órgão público aqui no Estado, ele é com isenção, baseado na lei. E aí, muitas vezes, o órgão ele acha que ele pode mandar tudo para cá, tudo que ele quer cancelar, ele manda para cá para você cancelar. E você é obrigado a cancelar. Eu tenho que fazer um texto para ele dizer, não, se o Estado tem que pagar, se a obrigatoriedade é do Estado, o Estado tem direito à isenção. Mas aí o Estado tem que me provar que ele estava errado quando ele mandou esse título para o cartório. Ele agiu de forma equivocada. Esse protesto é indevido. Se o protesto é indevido, a responsabilidade é do Estado, que mandou protestar indevidamente um título. Ok, eu vou cancelar isento. Por quê? Porque é a responsabilidade do Estado, ele tem que pagar. Agora, não, a dívida prescreveu. Eu mandei, mas aí passou 2, 3 anos, a pessoa não pagou, prescreveu, e agora eu tenho que tirar aqui do meu banco de dados da administração, porque prescreveu, então tem aqui montei um processo administrativo, foi montado um processo administrativo para dar baixa lá. Falei, sim, mas não se confunde. O erário público não se confunde, o erário público e os deveres da administração pública não se confundem com os deveres do tabelião. Essa pessoa, quando ela foi... O que o tabelião de protesto fez foi dar publicidade a uma dívida ocorrida numa determinada época. Então, o protesto ele tem efeito de publicidade sobre um título.
e aquele título era devido àquele momento, e essa publicidade vai ficar no tempo até ser cancelada. Então, o ato da administração não tem o poder de voltar no passado, ex-tunc, para desfazer o ato de publicidade que eu fiz. E nem pode fazer agora, porque agora tem custo para fazer. E esse custo deve ser arcado pelo devedor. Então, aí eu falo para a administração. Então, o que a administração deve fazer? Eu dou um conselho. A administração, primeiro, tem o dever de emitir a carta de cancelamento. Oficiar ou comunicar ao devedor que prescreveu a dívida e que a partir daí, então, ela dá a quitação daquela dívida, reconhece, não dá a quitação não, reconhece a prescrição e ela não se opõe ao cancelamento do protesto. Aí sim, essa pessoa vem aqui com a carta essa carta de anuência, ou então a administração manda direto para o cartório, e aí essa pessoa pode vir aqui retirar essa publicidade através do requerimento de cancelamento da publicidade do protesto. Porque o protesto, gente, ele não gerou, ele não constituiu, ele não extinguiu, ele não modificou direito. Esse direito estava lá atrás, o protesto só deu publicidade a um negócio jurídico inadimplido, a um título inadimplido, não é nem um negócio jurídico, um título inadimplido naquela época. Entendeu? Aí eu explico isso, que essa taxa tem que ser recolhida, sim, para os cofres públicos. E aí que tá, olha só que é a responsabilidade. Os emolumentos pertencem ao tabelião, mas junto com os emolumentos tem toda uma carga de fundos que devem ser recolhidos ao Estado. O fundo do Judiciário, o fundo do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria, são fundos do sistema de justiça. E esses fundos, então, recebem o quê? Percentuais do emolumento. E se eu, então, aqui, de forma negligente ou imprudente, eu cancelo, faço um cancelamento isento, reconhecendo isenção onde não tem, eu estou causando um prejuízo a esses fundos, prejuízo ao erário. Em tese, lá na frente, poderia haver aí uma improbidade administrativa por prejuízo ao erário. Agora não, porque tem que ter dolo, né? Então, assim, mudou muita coisa na lei de improbidade. Mas percebam a complexidade disso, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Coloquei o cartaz no balcão para ninguém vir pedir desconto. Eu já estou com vontade de botar ele aqui no caixa, ali no... Eu vou tirar cópia colorida e distribuir no cartório, né? Isso. Legal, legal. Gente, ó, tem uma galera aqui que está pedindo para liberar um desconto, um cupom de desconto hoje. Nós vamos ver isso aqui com a coordenação, sim. Não, com certeza, né? Vamos liberar sim, libera um cupom de desconto para aquisição do curso. Não, eu acho que é legítimo, nós vamos fazer isso aqui sim. Eu queria ver com a coordenação se pudesse pronunciar aí a possibilidade da gente ver um cupom, e aí vocês já botarem um cupom aí para que a pessoa possa entrar agora e já fazer inscrição com esse cupom, né? O que vocês acham aí de dar um cupom aí 10%, 20% para essa turma aí, para a galera entrar e a gente garantir a aprovação de vocês lá na frente. Mas vamos lá, continuando no emolumento, tá? Então, ó, bilateralidade, compulsoriedade, referibilidade. Ô, professor, mas que palavrão é esse? Ó, a referibilidade está lá no RE, tá? Do ministro, né, Carlos Veloso, da época, né? E a referibilidade, o que é? É a referência daquilo que efetivamente é a conexão, é um nexo causal entre aquilo que está sendo pago e aquilo que está sendo prestado. Ou seja, é a possibilidade de divisão. Igual a energia, por exemplo, a energia pública. Não tem referibilidade, não tem referência. Está prestando para quem? Para uma coletividade. Agora, a taxa, ela tem que ser cobrada, ela pode ser cobrada, e quando você olha para a iluminação pública, aí você está olhando lá efetivamente o quê? Uma tarifa, você está olhando a tarifa, que ela não tem referibilidade. A referibilidade ela é pessoal, ela se refere a um ato específico para alguém especificamente. A referibilidade é isso. Se cair essa palavra na prova de você já sabe que não é um palavrão, que é o entendimento do STF hoje relacionado à taxa, aos emolumentos, bilateralidade, compulsoriedade, ou seja, é compulsório. Se o serviço for prestado, tem que ser pago, porque é tributo. Compulsoriedade, obrigatoriedade. Compulsoriedade é obrigatoriedade. Tem que pagar, é obrigado, tá? Tanto é que hoje
os tabeliões de nota, de registro de imóveis, qualquer tabelião hoje, uma vez prestado um serviço que gera emolumentos e, por acaso, o usuário não tenha pago, ele pode emitir uma certidão desse serviço e enviar para o cartório de protesto para protestar. Isso aí. Eu estou querendo receber aqui, inclusive, os títulos, né, dos cartórios locais, que talvez tenha... Porque, gente, o cartório de notas presta muito serviço assim para... aquele serviço meio que de convênio, né, para receber depois. Por exemplo, uma empresa que faz muita autenticação e aí deixa para pagar no final do mês e tal, porque é muito documento. Aí, né, aquela coisa de não ter que ficar mandando toda hora pagar, pode-se fazer um convênio para receber depois no final do mês. Os atos vão sendo praticados, você já vai recolhendo para o tribunal, porque o tribunal já quer receber no outro dia. Essa é a grande verdade. A gente tem que recolher os fundos no outro dia. Aqui no estado de Rondônia é assim. No Pará, eu recolhia uma vez por mês. No final do mês, a gente fazia o cálculo e aí recolhia até o dia 5. Aqui não. O estado de Rondônia praticou o ato hoje, amanhã já tem que estar enviando os valores, recolhendo o fundo, o FUJU, é o fundo do judiciário. E aí, o tabelião de notas que fez um serviço, alguma coisa, não recebeu, é compulsório o emolumento. Ele precisa ficar cobrando. Ele emite o quê? Uma certidão de que aquele serviço foi prestado com valor tal e papapá. E essa certidão ela tem o quê? A natureza jurídica de um título executivo extrajudicial e pode ser objeto de protesto e de ação de execução direto, né? Ação de conhecimento. Por quê? Porque o emolumento ele é compulsório, ele tem que ser pago uma vez prestado o serviço. A referibilidade deixa isso claro. Ela é o quê? Tete a tete. É de uma determinada pessoa. Por isso, a gente vai ver lá em princípios, existe o princípio da rogação. Professor, o que é princípio da rogação? Gente, nenhum tabelião ele pode praticar nenhum ato que não haja solicitação, que não haja requerimento. Rogai, né? Tem isso? Pai nosso que está no céu, rogai por nós, pecadores. Pai nosso que está no céu, rogai por nós, pedir por nós. Ou seja, rogar é pedir. Então, é como se você olhasse para o judiciário, o princípio da inércia do judiciário. O judiciário tem que ser provocado. E o princípio da rogação, guarda isso que vai cair na tua prova, rogação, ele é o princípio da inércia do tabelião. Ele só pode praticar um ato uma vez que ele seja provocado, mediante provocação, ok? Tranquilo? Beleza até aí? A cobrança de emolumentos, ela é outra coisa. O emolumento, ela é para prestar o serviço público, mas guarde uma coisa, o emolumento, ele é de exclusividade, guarda isso, porque é assim que está lá na 10.609, exclusividade do tabelião. Então, a remuneração do tabelião ela é feita exclusivamente por emolumento. Guarda essa palavra, exclusividade. Então, o emolumento, ele pode, digamos que venha na prova, o emolumento recebido pela atividade notarial registral, ela é dividida, enviada, uma parte para o tribunal, outra parte, ou então ela é rateada. Não, o emolumento ela é exclusivamente propriedade do tabelião. Beleza? Tanto que, quando você tem os fundos, tem que passar tantos por cento para alugar, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, não é do emolumento. Guarda isso, não é do emolumento. O emolumento, ele é protegido pela lei 10.609. É a lei de emolumento, tá? Beleza? 10.169. Ela é protegida, o emolumento é protegido pela lei federal. Então, quando você tem que repassar algo para o tribunal, é percentual sobre o emolumento. Percentual sobre o emolumento. Percentual sobre o emolumento. Então, para o Ministério Público, o sistema de justiça é sobre, o emolumento é do tabelião. É com esse emolumento que ele paga os funcionários, que ele paga a administração, que ele paga o aluguel, paga a serventia, paga a despesa. Outra coisa. E a base de cálculo do ISS-QN? Sobre o emolumento. E a base de cálculo do imposto de renda? Sobre o emolumento extraído as despesas. Então, é o líquido, tá? É o líquido. Então, você tem o emolumento, que é o bruto teu, despesa, folha de pagamento, né? Todos os encargos. E aí, o que sobra? Aquele que sobra é o teu
A tua remuneração líquida. Se perguntar na prova, qual é a remuneração bruta do tabelião? Numa atividade qualquer, eu conto uma história lá, qual é a remuneração bruta? O emolumento. Os emolumentos é a remuneração bruta de um tabelião. Tá bom? E pertence só a ele. Ela é exclusiva dele. Tá bom? Ok? Beleza? E aí, sobre ele é a base de cálculo para alguns tributos. Base de cálculo para o ISSQN. Base de cálculo para o imposto de renda. Só que o imposto de renda permite fazer lançamentos de despesas relacionadas à atividade, aquele serviço prestado. Tudo que você tem de estrutura de despesa para poder... E aí, o que sobra, você, né, tem a base de cálculo. Legal? Tranquilo? Beleza? Então... Tá aqui, a taxa pode ser instituída em razão da prestação de serviço público, ela é específico e divisível, tá? O que mais aqui que eu posso falar? Né, que eu posso... A 10.169 aqui, tá? Estabelece regras gerais, vamos lá. Compete aos Estados e Distrito Federal legislar sobre o valor dos emolumentos. Ah, tá. E quem é que tem competência para legislar sobre os emolumentos? Os estados e o Distrito Federal, guarda isso, não é a União, porque a União ela faz a regra geral, é a regra geral, e ela diz, o emolumento é exclusivo do tabelião, o emolumento ele tem que ser módico, depende da situação, o emolumento, fala várias coisas, o emolumento está na 10.169, mas uma dúvida, quanto ao ISS, esse é sobre os emolumentos, correto? Sim, sobre os emolumentos. Por quê, gente? É sobre... Olha que legal aí você também entender isso. Por quê? Porque pode cair uma questão na prova falando isso. Ele é sobre o serviço. Sobre o serviço. E se ele é sobre o serviço, aquele serviço que foi cobrado, o emolumento que foi cobrado para aquele serviço é o que você vai recolher. Aí você pode falar assim, mas peraí, professor, mas você não cobra R$100 numa escritura e 50, na verdade, é o emolumento, e os outros 50 é repassado por tribunal, então o ISSQN não tinha que ser sobre 100? Olha aí que legal. Né? Não tinha que ser sobre 100? Porque é o serviço prestado? E aí você tem que entender o seguinte, o que é teu aí? Você cobrou 100 numa escritura, mas 50 R$50 é emolumento. O resto é FUJU, é fundo do Ministério Público, é isso, é aquele fundo, papapá. O que é teu? Teu emolumento. E é sobre ele, você que está prestando serviço. Aí os outros, você pode ter. Primeiro, já pode fazer análise aí. Primeiro, que ele não é meu. Então, eu não posso recolher imposto sobre algo que não me pertence. Você é só o quê? Você, na verdade, é ali um substituto tributário, né? Um responsável tributário. Você recebe e repassa, recebe e repassa. Recebe e repassa. Você tem a responsabilidade de passar. Inclusive, já guarda aí, pode ser crime de apropriação indébita você não fazer o repasse dos fundos. Porque se o fundo não te pertence, aquele dinheiro não te pertence, ele pertence ao, sei lá, ele é ao Estado, à Procuradoria, ao Tribunal, ao Ministério Público, à Defensoria. Se você fica com ele e ele não te pertence indevidamente, apropriação indébita. Mesma coisa, digamos que venha uma pergunta, e aí é crime, né? Agora, mesma coisa, você também, vamos pegar aqui uns encargos trabalhistas, previdenciários, você não faz o recolhimento de maneira correta dos encargos trabalhistas, ou dos encargos, digamos, você recolhe o INSS do funcionário, mas você está 6 meses sem repassar isso. Gente, dentro de um procedimento administrativo, isso aí pode ser caracterizado, pode ser investigado e apurado e constatado que isso aí é uma apropriação indébita. Você se apropriou indevidamente de algo que não te pertence, porque é do funcionário, porque você só tem aqui a responsabilidade tributária de fazer esse repasse. Perceberam? Então, assim, cuidado com essas coisas. Né? Aqui, mas você ainda pode aproveitar o desconto. Tá? Lembrando que hoje se encerram as inscrições. Né? Foi encerrada, condição máxima foi encerrada, o valor conseguimos mais praticar a virtude do compromisso que já fizemos com os nossos alunos. A administração, fazer um papel de advogado, não dá para dar pelo menos uns 10%, teria a possibilidade de dar um cupomzinho, pelo menos 10% para a galera, né?
pessoal que está aqui, porque teve muita gente que não veio. Então, assim, de repente, alguns receberam o convite e não participaram. E aquela galera que está aqui, que de repente quer se inscrever, vai se inscrever hoje, eu acho que ela merece um desconto aí. Né? Qualquer coisa pode até, vamos falar aqui de coração, né? Qualquer coisa pode até tirar aí da minha parte, do meu percentual aí, pode tirar. Eu acho que a galera merece aí pelo menos os 10%, se a coordenação puder dar, eu fico agradecido e porque eu acho assim que quem está aqui e está buscando e está aqui querendo e está pedindo desconto é porque ela quer estar nesse projeto. E se a barreira for essa, a gente tira agora aí uma parte dessa barreira e é possível, eu acho que é possível, não sei se a coordenação poderia aceitar meu pedido, né? E a gente dá esse 10% aí para o pessoal, pelo menos, fala um cupom de 10% e agraciar, né, quem está aí com a gente, querendo fechar e querendo participar desse projeto com a gente. Bom, aí aqui, o que a gente tem que olhar bastante aqui, na questão da cobrança previdenciária, tá, gente? Quando a gente fala aqui que você tem que pagar a cobrança previdenciária, você tem que olhar para o teto, tá? O teto previdenciário, que hoje acho que está 4 mil e pouco, 5 mil e pouco, então você paga ali um percentual em cima desse teto, trabalha com esse teto. Isso depende do regime, né? O regime que você escolheu, se é o regime simplificado ou não, tá? Beleza, acho que aqui era isso, não sei se tem mais alguma dúvida. O emolumento tem que seguir sempre esses princípios. Então, tem princípios específicos para os emolumentos. Modicidade, proporcionalidade, né, publicidade e legalidade. A tabela, gente, vocês vão ver, depois a gente vai olhar lá na frente, vai ver isso lá na frente, mas coloca isso aí. A tabela tem que estar publicizada no cartório. O cartório tem que fazer uma exteriorização. A pessoa tem que entrar no cartório, ela tem que ver a tabela, tem que estar pendurada aqui na parede. Por quê? Princípio da publicidade, princípio da transparência, as pessoas têm que ter acesso à informação dos emolumentos cobrados. Outra coisa, o emolumento, ele é aprovado pelos estados, compete aos estados legislar sobre... E veja, compete aos estados legislar sobre o valor dos emolumentos. Então, perceba, é um projeto de lei que sai do tribunal, muitas vezes um estudo feito no tribunal do valor dos emolumentos, que tem que respeitar os princípios da modicidade. O que é modicidade, gente? Valor módico. Igual o nosso curso aqui. O nosso curso é o valor módico. Entregar essa quantidade de material, de carga que eu estou entregando para vocês. Fazer esse trabalho que a gente está fazendo aqui nesse projeto. Por R$697, né? A equipe aí, graças a Deus, chegou esse valor, porque eu queria botar o mais baixo possível e eles concordaram com 697. É um valor módico. O valor módico é o quê? Acessibilidade. Quando você dá um valor módico, você dá acessibilidade. As pessoas podem participar, elas podem estar dentro daquilo ali. Então, assim, a pessoa... Quem trabalha com registro de imóveis aqui sabe disso. Se você tem, ou pior, notas, que hoje de imóveis a pessoa ainda é obrigada a ir lá, eu tenho que ir lá registrar, mas o notas... Como você tem uma liberdade de buscar o tabelião em qualquer lugar, uma pessoa pode, por exemplo, sair daqui do estado de Rondônia e ir lá para o estado de Mato Grosso. Ele pode ir para um outro estado e fazer escritura pública lá, leva a documentação toda, vai lá, faz a documentação lá. O tabelião, amigo dele, pode fazer. O tabelião que ele tem confiança. O tabelião acaba sendo aquele formalizador da vontade jurídica, mas que a pessoa... acabou detendo uma confiança muito nele, né? E aí, ele pode ir para o lugar que está mais módico, mais barato, mais em conta. O registro de imóveis, se o valor estiver muito alto, a tabela for muito alta, muitos imóveis vão ficar o quê? Vão ficar o quê? Vão ficar sem possibilidade, de se inscrever territorialmente. Então, você vai ter imóvel que não vai estar escrito no tecido territorial. Por quê? Porque ele já vendeu, o outro comprou, e o outro comprou, mas não foi registrar e mudar de nome, ou seja, e é dono quem registra, e a responsabilidade fica sobre... E aí vai acabando que aquele imóvel agora vira assim, ó. Ele fica irregular, ele está lá na matrícula, mas ninguém movimenta ele há anos. E por que não movimenta? Talvez ele tenha sido vendido várias vezes, mas... O que vai acabar acontecendo? Lá na frente, ele vai ser objeto, lá muitos anos na frente, ele vai ser objeto de uso capião, ele vai ser objeto de algum outro instituto inventado para poder regularizar aquela situação que ficou pendurada e pendente por muitos anos. Mas por quê? Porque a acessibilidade ficou comprometida. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. O emolumento, ele tem esse caráter, tem essa finalidade. Beleza? Vamos aí, olhando. Então, aqui, a gente, de novo...
trabalha a questão do... E eu já falei, né, que o imposto de renda incide sobre os emolumentos, tá? Então, ó, o imposto de renda dispõe, lá na lei do imposto de renda vai estar escrito exatamente isso aqui, ó. Dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos pelos delegatários. Você pegar lá a 8.134 e a 7.713, você vai se surpreender que a lei do imposto de renda, ela se preocupou em falar na gente. Os tabeliães, os registradores, não pode deixar de pagar imposto de renda, é sobre o emolumento. Pode descontar só as despesas relacionadas ao seu custeio. É assim, tá? Então, permite deduções legais? Permite, como encargos trabalhistas, emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio, tá bom? Artigo 6º, vai lá agora, se você quiser olhar aí agora, conferir, artigo 6º da lei 8.134 de 90. Não é uma lei notarial registral, mas fala da gente. Tá? Ela está lá em direito tributário. Na verdade, eu trouxe ela do direito tributário para jogar aqui. Tá? A gente está falando dela aqui, mas a gente está conectando, dialogando com o direito tributário. Se você for lá agora no edital, direito tributário, você vai achar essa lei aí, 8.134. Faz o teste aí agora para ver. A gente está falando de direito notarial registral aqui, mas nós estamos conectados com as outras disciplinas dentro do edital. Tá, gente? Isso é importante demais, porque é isso que vai fazer você acertar potencial de acertar a questão aqui e lá ao mesmo tempo, entendeu? As questões dialogarem, certo? Isso aí, ó. Teve gente já conferindo, é isso aí, professor. Isso mesmo. Bom, aspectos tributários dos emolumentos, falamos aqui do imposto de renda, tá? Entrega base de cálculo, recolhimento e tal. E ainda tem mais, tá? O teu imposto de renda é daquele... O que você paga em imposto de renda, ele não integra despesa do próximo movimento. Você vai pagar imposto de renda no próximo mês, né? Mas esse imposto de renda que você pagou, ele não entra como despesa daquele mês, tá? Porque ele, na verdade, você está pagando o imposto do que você auferiu no mês anterior. Então, você não pode lançar ele no teu livro caixa como despesa, ok? Beleza? Isso aí, ó. A 8935 ela vai regular o que é base tributável ou não. Compete para a fixação dos emolumentos. De acordo com a STF, a competência é concorrente. Quem é que pode fixar emolumento? A União, norma geral, 10.169. O Estado fixa os valores específicos, que é a tabela local. Cada Estado tem uma tabela local, tá? Não tem ainda uma tabela, né? Tá uma conversa de formar uma tabela nacional para alguns atos, mas cada Estado tem a sua tabela. E aí é o quê? Competência concorrente. Guarda isso porque está em direito constitucional. Quando você vai lá para a área de competência no direito constitucional, competência da União, competência dos estados. Olha aqui, nós estamos dialogando direito notarial registral com a competência da União e a competência do estado. Pode cair uma questão dessa? Lá em direito constitucional. Sobre o regime de competência dos entes da federação, União, estados, municípios, é competente para legislar sobre emolumentos. Somente a União. Certo ou errado? Somente o Estado. Errado. O Estado, a União e o município. Errado. Percebe? Porque, na verdade, é só Estado e União e de forma concorrente. Gente, é tanta pegadinha que eles podem montar aqui, né? Aí, ó, cabe ao Estado fixar ou atualizar o emolumento, professor? Tá aqui, ó. A pergunta. Legal, obrigado, tá, Bruno? Isso é bom, porque eu já vou aproveitar o gancho do Bruno aí agora e já vou entrar nessa pegada. Fixar ou atualizar, né? Cabe ao Estado fixar ou atualizar. Cabe ao Estado os dois. Fixar e atualizar. Só que aí que vem a pegada, Bruno. A pegada vem mais profunda ainda, que pode cair na prova. Bem profunda, né? Você fixa. Ok, você fixou. Você tem que atualizar todo ano? Tem. Quem é o Estado aí que vai fixar e vai atualizar a tabela, os emolumentos? Quem é esse Estado? É o Estado juiz? É o Estado legislador? É o Estado executivo? Porque o Estado, nós temos Estado em 3 funções, né? Nós temos o Estado em 3 funções. Função legislativa, função judiciária, função executiva. 3 funções. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fixar e atualizar a tabela, os emolumentos? Errei essa questão e fiquei no veneno.
Isso aí, Bruno, é proposital, a gente coloca lá mesmo para isso. Você errar, você não vai errar mais. Você pode errar hoje à vontade, você pode errar amanhã à vontade, você tem 30 dias para errar à vontade. Por quê? O erro, né? O erro, ele é importante por quê? Porque você cai e levanta mais forte. Isso eu tenho como na minha vida. Todas as vezes que eu caí na minha vida, passei por dificuldade, eu levantei mais forte. Então, o erro é isso. Você erra uma questão, caraca, você fala assim, nunca mais erra essa questão. Mas é isso. Então, assim, cabe ao Estado fixar e atualizar? Calma. Cabe ao Estado fixar e atualizar. Só que o Estado, ele vai fixar, ele vai definir qual é o emolumento, tá? Mas é o Estado o quê? Juiz ou legislador? Aí que tá. É o juiz ou o legislador? Fixar, legislador. E atualizar? Legislador também? Não. Atualizar já é o juiz, já é o próprio judiciário. A atualização dos emolumentos não depende de lei, não depende de fonte normativa estrito sensu. Não precisa passar pela Assembleia Legislativa, não vai precisar do Estado legislador. Vai precisar só do Estado juiz, porque o próprio judiciário, através de provimento, de norma infraconstitucional, ele pode atualizar a tabela. Só que atualizar não é reajustar. Então, o tribunal, ele pode atualizar? Pode, mas ele pode reajustar? Não. Aí é outra função estatal. Já não é mais a função estatal juiz, porque não pode ser feito infralegalmente, vai ter que ser feito legalmente, lei em estrito sensu, tá? E isso foi objeto de discussão no STF. O professor falou ainda por meio de lei específica, depois no administrativo, aí pegou mesmo. Como você aconselha estudar jurisprudência constitucional? Onde tem... Eu vou dar isso tudo para vocês, fiquem tranquilos, vocês vão ver tudo isso, tá? Vamos tranquilo, nós vamos varrer tudo isso. Fique tranquilo, gente. Vocês vão passar ponto por ponto do edital. Eu vou entregar a jurisprudência mastigada para vocês. Vocês não vão perder tempo procurando isso, esquece. Vocês não vão perder tempo procurando. Eu vou dar isso para vocês mastigado. Quem olhou o material já deve ter visto a qualidade do material. Esse material, gente, é um material que eu sempre fiz para eu estudar. Eu nunca estudei nada isolado. Eu nunca estudei direito notarial registral isolado. Não, pegava o direito notarial registral e botava ele para comunicar com o tributário, comunicar com o constitucional. E essa comunicação me dava o quê? Me dava o conhecimento amplo que eu tenho hoje de conectar o direito. O direito é um só. Eu chego na sala de aula com meus alunos e eu falo isso. Gente, o direito é um só. A gente separa pedagogicamente, mas eles se conectam, eles se falam o tempo todo, se dialogam o tempo todo. E um fundamento de um ajuda você a entender o fundamento do outro. E aqui vocês vão ver isso. Então, assim, guarda isso. Emolumento. Quem é que fixa? O Estado. Quem é que atualiza? O Estado. Quem é que reajusta? O Estado. Mas é sempre a mesma função estatal? Não. Não. Reajustar é mudar valor. Mudar valor, ele depende de projeto de lei na Assembleia Legislativa e é o Estado legislador que vai poder alterar, fazer o reajuste da tabela de emolumento. Agora, atualização é atualização monetária. A atualização já tem, já vou mostrar aqui para vocês, tem posição do... vou chegar lá depois, né? Isso aqui já falei, né? Justificativa, né? Sim. Para você ver, aqui... Quem me perguntou aqui foi o Bruno, deixa eu ver, não, o Antônio. O Antônio me perguntou aqui, mas como é que a gente faz, né, para poder, né, pegar essa jurisprudência STS, FTJ da atividade? Eu sei que muita gente que está aqui, gente, entende muito de constitucional, administrativo, é o direito normal do dia a dia, né? E a gente fica meio refém dessa jurisprudência nova do direito notarial registral, mas ela está conectada, eu vou trazer toda para você, fiquem tranquilos. Por exemplo, o ISSQN, ele foi discussão no STF. Gente, nós levamos isso para o STF, uma discussão no STF para afastar o ISSQN, para que não fosse cobrado como pessoa jurídica, porque cobram da gente como pessoa jurídica nos municípios. E esse é o posicionamento já consagrado. Foi parar no STF, o que o STF diz? Guarda isso, o STF disse isso, é por isso que eu venho batendo nisso aí. Ó. Ele julgou que é constitucional a incidência do ISSQN sobre o serviço notarial registral, porque uma discussão era a atividade notarial registral é serviço público. Imagina se a FGV bota isso. A atividade notarial registral é serviço público. Se é serviço público, não pode pagar imposto municipal. Entendeu?
Mas o STF falou, não, peraí, calma aí. Apesar de serem delegações públicas, a prestação de serviço com conteúdo econômico e negocial. Guarda essas duas palavras. Conteúdo econômico e negocial na prestação de serviço público para a incidência do ISSQN. Isso vai cair na prova, gente. Não tenha dúvida, a FGV vai em cima disso. Isso é entendimento jurisprudencial. O STF decidiu isso e não tem tanto tempo assim, não. Tá? Guarda aí. Beleza? Eu vou chegar lá no outro caso do reajuste, que eu também botei. São tudo essas pegadinhas aí, eu sei que alguns caíram. Pegadinha jurisprudencial. É jurisprudencial, gente, não é na lei. Não está na lei. Está na jurisprudência. Então, vocês já estão tendo a jurisprudência aqui. Fiquem tranquilos nesse sentido. A independência, gente, independência gerencial do cartório, já falei aqui, ela é toda do tabelião. A serventia é gerida de forma autônoma, por conta e risco do delegatário, tá? Sem subordinação funcional. Então, guarda uma coisa, se lá na prova vier, não, os delegatários e registradores são... porque botam muito isso, né? Que é eu já vi uma vez, botaram, são auxiliares da justiça, né? Os tabeliães, registradores, por serem auxiliares da justiça, são subordinados ao poder judiciário, que exerce sobre eles a fiscalização. Gente, botou subordinado. E já marca, tem que acender um alerta na tua cabeça. Esses institutos têm que acender um alerta, vinculado. É um sistema de vinculação. Nós temos autonomia dada pela Constituição, dada pela 8935, né, a nossa lei federal. Então, não tem subordinação funcional. Nós não somos funcionários da administração pública, nós não somos funcionários do Estado. Agora, o problema é você confundir o poder controlador e fiscalizador do judiciário para aplicar sanções como uma subordinação. É aí que está o equívoco. É onde você tem que tomar cuidado. Não tem. Eu sei que para quem é da atividade aqui, isso bate mais fácil. Para quem não é, fica meio, puxa, mas como assim? Né? Mas não é subordinado. É só você olhar para sistema de regulação, né? As agências de reguladoras. Pensa uma agência reguladora lá no direito administrativo. Olha para o Poder Judiciário. Ele é o órgão regulador da atividade notarial e registral no Brasil. Inclusive, essa atividade notarial e registral é um longa-manos, é um braço extrajudicial que atua no sistema de justiça, da qual o Poder Judiciário é o centralizador desse sistema, é o principal operador, é o principal personagem desse sistema. A gente está falando isso porque a gente vai chegar na desjudicialização, tá? Desjudicialização, nós vamos falar disso, tá bom? Então, guarda, não tem subordinação. A administração financeira e administrativa da serventia é por conta exclusiva do delegatário. Ele contrata a pessoa, adquire material, organiza o funcionamento interno da serventia. Essa autonomia impõe obrigações, que são os recolhimentos, como eu falei, tributo, contribuições, manutenção de estrutura, manutenção funcional, remuneração do titular, ela vem exclusivamente dos emolumentos arrecadados. Guarda isso. E a gente, inclusive, vai falar aqui das incompatibilidades. Daqui a pouco eu devo falar disso, né? Vou falar já, né? Uma coisa que eu não falei aqui, e vou voltar aqui porque eu acho importante, acabou que como eu não botei ela para memorizar aqui, na hora que eu passei, nas penalidades administrativas aqui, gente, tá vendo aqui as penalidades? Tá vendo as sanções? Quais são as sanções? Repreensão, multa, suspensão, perda de delegação, não é? Só que hoje tem um TAC, termo de ajustamento de conduta. A galera aí que não é do extrajudicial e tal, que atua, de repente, no direito penal, e atua no direito administrativo, já ouviu falar demais de TAC. É termo de ajustamento de conduta. Vocês sabiam que tem agora termo de ajustamento de conduta também para o tabelião e para o registrador? Por quê, gente? Porque o CNJ ele regulou através do provimento 162, se eu não me engano, 162, quem quiser consultar aí agora, dá uma consultada aí, provimento 162, ele regulou o TAC para os magistrados. Regulou TAC para magistrado. Então, os magistrados, eles, diante de uma infração, eles podem reconhecer que eles erraram, reconhecer que praticaram infração, e solicitar um termo de ajustamento de conduta, de que não vai fazer mais aquilo, de que vai ajustar a conduta, de que vai, né?
papapá, ppp, e aí, então, por um determinado... Né, o CNJ vai fazer como faz no TAC, né, um período para o cumprimento daquele ajustamento, em cumprindo, ok, não aplica nenhuma punição no delegatário nem no registrador, tendo como fundamento o provimento 162. Se eu não me engano, é o provimento 162. Depois dá uma consultada lá, confirma para mim, galera que está aí na internet, aí, pode dar uma consultada, ver se é o provimento 162, que fala do termo de ajustamento de conduta para os magistrados. Então, ele se aplica agora também aos tabeliães registradores, isso está lá no provimento 149, dando essa possibilidade de ajustamento de conduta. Ok? Beleza? Excelente. Fiz a inscrição. Opa, beleza. Ô, Maria, seja muito bem-vinda. Maria Cecília, muito bem-vinda no nosso grupo. Acabei de fazer a minha inscrição. Beleza. Beleza. Show. Ó, que legal. Acabei de comprar, vou me dedicar integralmente a essa reta final. Parabéns, cara. Parabéns. Beleza. A Alessandra aqui também, Alessandra Carvalho. Acabei de comprar. Vou me dedicar integralmente a essa reta final também, né? Então, parabéns. Muito bom. E vocês vão ver que nós vamos chegar lá juntos, né? Com garantir esse 62% aí né? Não com tranquilidade, né? Com muito esforço, mas é treinamento difícil, combate fácil, nós vamos chegar junto. Então, guarda isso, gente. Além de ter possibilidade de aplicação de penalidade no notário e no registrador, os órgãos de controle, e aí agora, na verdade, o CNJ. Então, eu penso aqui, vamos fazer uma suposição de um caso que pode cair lá no FGV. Vamos pensar aqui. Um tabelião, papapá, BBP, aconteceu isso, sofreu um processo administrativo na sua serventia, e aí ele foi punido, por exemplo, com uma punição de multa ou de suspensão, ou então uma penalidade de perda de delegação na corregedoria, na corregedoria permanente, que recorreu para a corregedoria geral e que manteve a decisão, e ele, então, entrou com um requerimento no CNJ, pedindo ao CNJ que fosse, então, que ele fosse submetido ao benefício do provimento 162, ou do benefício de termo de ajustamento de conduta. Ele, então, requereu que ele fosse contemplado pelo CNJ, que o CNJ, então, pudesse dar a ele a possibilidade dele ser submetido a um termo de ajustamento de conduta. É possível, não é possível e tal, só aplica aos magistrados, papapá, PPP? Não, aplica também agora aos tabeliães registradores. Guarda isso, termo de ajustamento de conduta, muito novo, muito recente, e que está aí, é uma possibilidade muito grande de cair. Tá ok? Beleza? Então, aqui a gente falou do ISSQN, tá? Do tema, fiscalização tributária. E aí sim, aqui que eu queria chegar, lembra que eu falei dos tributos? Você tem que saber, tá, gente? Vamos lá, você tem que saber. Esses tributos são básicos. O ISSQN, municipal. O ITBI, o que é o ITBI? Imposto de transmissão de bens imóveis. Bens imóveis. Então, escritura pública de imóvel. Tem que recolher o ITBI, dependendo do estado, né? Mas quando qual o momento do fato gerador do imposto de transmissão de bens imobiliários? Aí você tem que olhar. Se a pergunta vem assim, momento do fato gerador, você tem que olhar para o direito tributário. De repente, essa pergunta vai vir no direito tributário. É o momento da compra e venda do imóvel, é o momento da transferência, porque imposto, ITBI, imposto de transmissão de bens imóveis. Transmissão. É um imposto que você paga na transmissão, transmitindo aquele bem. Então, o fato gerador dele está na transmissão, né? O IPVA. IPVA é um imposto de propriedade, e ele tem um fato gerador. O IPTU, ele tem um fato gerador dele quando? No início do ano. É imposto sobre a propriedade IPTU territorial urbana. E quando é o fato gerador dele? Dia 1º de janeiro, tem o fato gerador dele lá. Ele é um imposto o quê? Municipal, IPTU. Imposto sobre a propriedade territorial urbana. Aí você tem os 2 municipais aí que você não pode deixar passar. Vamos para o Estado agora? Vamos dar um pulinho para o Estado. No Estado nós temos o que não...
é ligado à atividade notarial registral, tá? Ah, tem um montão de imposto. Não vou neles, não. Eu vou aqui, onde está aqui conectando com a atividade notarial registral. O ITCMD. Professor, o que é isso? ITCMD. O Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Você já tem que guardar assim. Eu sei que alguns estados mudam nome. Nós estamos fazendo uma prova a nível nacional. Então, você tem que pegar qual é a fonte primária. Qual é a fonte primária do imposto? Onde é que vai falar primariamente do imposto? Tem uns estados que mudam o nome do imposto. Você tem que guardar Imposto de Transmissão, ITCMD. É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes. Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações. Qual é o fato gerador dele? Onde é que está o fato gerador dele? Saizine. No momento em que o morto morre, não, o morto morre. E no momento em que o de cujos aparece ou ele falece, no momento em que há a morte, há a transferência automática dos bens. O imposto, em tese, ele já passa a ser devido a partir dali. Há um prazo para eu inventariar os bens, há um prazo para eu recolher o imposto, mas o fato gerador já aconteceu. O Estado, ele não perde tempo. Opa, morreu? Ih! Cofre público, dinheiro entrando nos cofres. Então, até para morrer, né? Os alunos meus falam isso, né? Professor, até para morrer você paga, até na hora da morte você paga. Sim, você paga. É aí que tá. Não é nem você que paga, quem vai pagar são os herdeiros, mas aquele tributo ele nasceu ali. Os herdeiros vão pagar. Então, imposto de transmissão causa morte. Ou seja, no momento da morte. Esse TBI, ele é de competência o quê? Estadual. Então, perceba, se eu vou fazer uma escritura, olha só, gente, quem é que fiscaliza isso? É o tabelião. Então, fiscalização de tributo, ele está tanto aqui no direito notarial registral, como ele está lá no direito tributário. Se eu vou fazer uma doação por escritura, existe um imposto. Quem fiscaliza? O tabelião. Esse imposto é o quê? Municipal ou estadual? Estadual. E se fosse uma venda de imóvel? Seria ITBI. Quem fiscaliza? O tabelião. O registrador. O tabelião é o registrador, os delegatários. Fiscaliza. Mas ele é um imposto de competência municipal. Então, guarda. ISSQN, municipal. IPTU, municipal. ITBI, municipal. Vamos para cima agora. IPVA. Imposto sobre Propriedade Veicular, de Veículo Automotor. Estado. Não está muito nem ligado a gente, mas né, a gente não tem competência de fiscalizar em tese, né? Mas ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte, tem que guardar, tá bom? Beleza? E aí quando você vai para a União, vamos para a União ligada à atividade, o ITR. O que é o ITR? Imposto Territorial Rural. E esse Imposto Territorial Rural, inclusive, ele pode ser passado para a responsabilidade dele para o município. O controle, o recebimento, tudo para o município. Né? Quando a gente for falar, a gente não vai falar de tributário. Quando a gente for falar de tributário, a gente fala disso. Mas a gente não vai falar de tributário aqui. Mas a gente vai dar umas palhinhas assim. O ITR, ele tem a responsabilidade dele, da União, mas ele pode ser o quê? Ele pode ser repassado ao município. Inclusive, todos esses impostos, existe aí uma partição, né? Cada ente federado recebe um pedacinho desse imposto, mesmo que ele seja de cima para baixo. De cima para baixo, tem uma compensação, um repasse que é feito. O PVA, por exemplo, é passado. O Estado pega, mas ele passa metade para o município onde está emplacado o veículo. Está lá em direito tributário, talvez não chegue aqui para a gente, não está ligado à atividade. Beleza? Então, vamos lá. O notário registrador deve zelar pelo correto recolhimento do tributo incidente sobre os atos que pratica. ITBI, ITCMD. ITCMD, Estado. ITBI, município. Tá? Conforme jurisprudência do STJ e da doutrina majoritária. Guarda isso. O tabelião, o registrador, eles são fiscais de tributo. Olha lá, o artigo 30, salvo engano, o 30 dos deveres, na 8.000. Quem é que pode olhar aí? A 8935. A 8935 tá aqui. Para qualquer grau, penalidade é possível esta transição pelo TAC? Sim, com certeza, desde que a punição, desde que você chegue até o CNJ. De você chegar em recurso até o CNJ, você pode solicitar e pedir ao CNJ que ele aplique esse TAC, porque a princípio é o CNJ que está responsável por fazer esse termo de ajustamento de conduta. Mas eu não vejo impedimento nenhum de que também os estados comecem a aplicar isso efetivamente, né, pela possibilidade, por ser órgãos de controle, tal como o CNJ, de baixo para cima, tá bom?
mas cada um depende do grau recursal. Ele ficaria com o grau de gravidade TAC antes da repreensão. Não, TAC a qualquer momento. É claro que isso vai ser analisado, né, a possibilidade, mas a gente não precisa aprofundar isso. Efetivamente, eles vão vir numa pegadinha se pode ou não. Ah, peraí, pode. Porque senão eles pediriam a resolução 162, a gente teria que estudar toda a 162 lá dos magistrados para entender como é que funcionaria o TAC, porque ela se regula por lá. Porque o nosso provimento diz só assim, ó, pode aplicar o TAC tal como regulado lá nos termos do 162. Então, se a FGV vier, ela vai vir, ó, pode ou não TAC? Termo de ajustamento de conduta, é possível ou não é? Entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem que entender aí o quanto ele vai pedir da gente. Legal? Bom, aqui a gente falou, aqui autonomia financeira, ok. Trabalhista, falei para vocês, tributária, manter contabilidade em dia, falei. Inexistência de vínculo público, falei. Controle pelo judiciário, falei aqui bastante, né? A gente bateu bem. Delegatário vezes servidor, opa, aqui também falei bastante disso. Cuidado, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer essa diferenciação. Agente delegado, nós não recebemos, nós somos agentes públicos, guarda isso. Nós somos servidores públicos, cai lá, o delegatário, servidor público, errado. O delegatário, funcionário público, errado. O delegatário, agente público, certo. Opa, certo. Agente público, você tem que ir lá para o direito administrativo, entender a diferença de agentes estatais, tá? Agentes públicos. Então, nós somos agente público na função o quê? Particular em colaboração com o poder público, particular em colaboração com o Estado. Nós somos colaboradores numa delegação de descentralização de serviço público. Tem que olhar para o direito administrativo, ok? Aí a gente faz essa conexão. Mas somos agentes públicos. Então, você aceite ser chamado de agente público. Eu já tive peça aqui de advogado, ai meu Deus do céu. Porque aqui na Serventia a gente tem um escritório, né, de advocacia que defende a gente, né? E eu muitas vezes entro lá na peça, na defesa processual, aí eu olho lá, ai meu Deus do céu, eu tenho que mudar. Aí eu falo assim, poxa, mas quantas vezes eu falei para vocês que eu não sou servidor público, né? É serviço público, mas não sou servidor público. Eu presto serviço público, mas não sou servidor público. Isso tem toda a diferença, porque quando me chama de servidor público, eu fico indignado. Por que eu fico indignado? Porque eu não recebo R$1 do Estado. Eu não recebo R$1 do erário público. Isso é importante demais, você deixar isso claro. Eu não sou servidor público. Eu sou um agente delegado, eu sou agente estatal, agente público, porque o agente público é um gênero, e dentro desse gênero tem várias espécies. Eu poderia botar aqui agora um mapa mental para vocês. Né? Agente público, você tem honorífico, você tem servidor público, você tem funcionário público. Funcionário público é diferente de servidor público, porque são regimes jurídicos distintos. Você tem o particular, por exemplo, colaboração com o Estado. E nós somos esse particular em colaboração com o Estado, agente público, mas não servidor público, porque servidor público recebe do erário público. Nós não recebemos do erário público, nós recebemos emolumentos. Emolumentos são taxas, são tributos, exclusivamente pertencentes a nós, de propriedade a nós. Mas por quê? Porque nós prestamos um serviço público, nós recebemos uma contrapartida daquilo que nós fazemos. Nós só recebemos se nós fizermos, se nós não fizermos, nós não recebemos. Então é assim, e eu digo isso porque, gente, é importante você falar isso. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas olham para você e acham, você tem um salário, remuneração, boa, você ganha, mas eu trabalho, eu presto serviço. Eu tenho responsabilidade civil, eu tenho responsabilidade tributária, trabalhista, eu tenho várias responsabilidades. E eu não recebo R$1 do erário público. Pelo contrário, eu só contribuo com o erário público. O delegatário, o delegatário, né, notário registrador, ele só contribui para o sistema de justiça, ele contribui para o erário público porque ele trabalha, ele tem a remuneração dele, que é o emolumento, e ele ainda pega uma parte de todo esse trabalho que ele faz de serviço e coloca no sistema de justiça para melhorar a qualidade de justiça do nosso país. Então, ele é um colaborador o tempo todo para fazer a manutenção e dar oportunidade, por exemplo, à defensoria funcionar melhor no seu estado. A gente colabora aqui com a defensoria, se a defensoria presta um bom serviço gratuito, nós patrocinamos isso com nossos fundos, com o trabalho que a gente faz, entendeu? Então, preste atenção, é muito diferente. Eu sou agente público delegado, eu ajudo o Estado, eu sou um contribuinte, eu não estou
pendurado no Estado, não estou na teta do Estado, eu não recebo nada do Estado. Então, o que eu tenho de renda é fruto do meu trabalho, fruto do trabalho prestado. Por isso que eu falo, quando você chegar na serventia, você tem que ser um bom gestor da serventia. Você tem que fazer uma administração impecável da serventia. Você tem que analisar porque aquilo ali é a tua gestão. O teu emolumento provém dali e provém da qualidade do serviço que você presta. Tá? E é esse serviço que vai te remunerar. Se você presta pouco serviço, você vai ganhar pouco. Se você faz mais ou menos, você vai também receber mais ou menos. Perceba, é a contraprestação de um serviço prestado. Se você não presta um bom serviço, você também não vai ter aí uma qualidade decente de retorno.